O que é o fascismo? Março de 1944. De todas as perguntas não respondidas de nosso tempo, talvez a mais importante seja: o que é o fascismo? Uma das organizações de pesquisa social na América fez recentemente essa pergunta a uma centena de pessoas diferentes e obteve respostas que vão de democracia pura a um diabolismo puro. Neste país, se pedir a uma pessoa medianamente esclarecida que defina o fascismo, ela em geral responderá apontando os regimes alemão e italiano. Mas isso é muito insatisfatório, porque mesmo os grandes estados fascistas diferem em boa medida um do outro em estrutura e em ideologia. Não é fácil, por exemplo, encaixar a Alemanha e o Japão no mesmo contexto, e isso é ainda mais difícil em relação a alguns dos pequenos estados que se poderiam descrever como fascistas. Geralmente, supõe-se, por exemplo, que o fascismo é inerentemente belicoso, que ele prospera num ambiente de histeria bélica e só pode resolver seus problemas econômicos mediante preparativos para a guerra ou conquistas estrangeiras. Mas isso claramente não é verdade no que tange, digamos, a Portugal ou a várias ditaduras sul-americanas. Ou ainda o antissemitismo é dito como uma das marcas distintivas do fascismo, mas alguns movimentos fascistas não são antissemitas. Controvérsias eruditas que se reverberaram por anos sem fim em revistas americanas não foram capazes nem mesmo de determinar se o fascismo é ou não capitalista. Quando aplicamos o termo aspas, fascismo à Alemanha ou ao Japão ou à Itália de Mussolini, sabemos amplamente a que estamos nos referindo. Foi na política interna que essa palavra perdeu o último vestígio de um significado, porque se examinar a imprensa, você verá que não existe quase nenhum grupo de pessoas, certamente não um partido político, nenhum corpo organizado de nenhum tipo, que não tenha sido denunciado como fascista durante os últimos 10 anos. Não estou me referindo aqui ao uso verbal do termo fascista, estou me referindo ao que tenho visto impresso. Tenho visto os termos simpatizante do fascismo, de tendências fascista ou simplesmente fascista, aplicados com toda a seriedade aos seguintes grupos de pessoas. Conservadores. Todos os conservadores, apaziguadores ou antipaziguadores são tidos como subjetivamente pró-fascistas. O governo britânico na Índia e nas colônias é tido como indistinguível do fascismo. Organizações de um tipo que poderia ser chamado de patriótico e tradicional são rotulados como criptofascistas ou de mentalidade fascista. Exemplos disso são os escoteiros, a Polícia Metropolitana, o MI5 e a Legião Britânica. Chavão típico, aspas, as escolas públicas são terreno fértil para o fascismo. Socialistas, defensores de um capitalismo de estilo antigo, exemplo Sir Ernest Bean, sustentam que o socialismo e fascismo são a mesma coisa. Alguns jornalistas católicos afirmam que os socialistas têm sido os principais colaboracionistas nos países ocupados pelos nazistas. A mesma acusação é feita de um ângulo diferente pelo Partido Comunista durante suas fases ultra-esquerdistas. No período de 1930 a 55, o Delay Work referia-se habitualmente ao Partido Trabalhista como os fascistas trabalhistas, Labour Fascists. Isso foi repetido por outros extremistas de esquerda, como os anarquistas. Alguns nacionalistas indianos consideram os sindicatos britânicos como organizações fascistas. Comunistas. Uma considerável escola de pensamento. Exemplos: Hausching, Peter Drucker, James Burhan, F.A. Voigt, recusa-se a reconhecer a diferença entre os regimes nazista e soviético e sustenta que todos os fascistas e comunistas visam aproximadamente a mesma coisa e são até, em certa medida, o mesmo povo. Editoriais no The Times pré-guerra referiram-se à União Soviética como o país fascista.
De novo, isso é repetido por outros ângulos por anarquistas e trotskistas. Trotskistas. Os comunistas acusam os trotskistas propriamente ditos, isto é, a organização do próprio Trotsky, de ser um órgão criptofascista a serviço dos nazistas. A esquerda acreditava amplamente nisso durante o período da Frente Popular. Em suas fases ultradireitistas, os comunistas tenderam a fazer a mesma acusação a todas as facções à esquerda deles mesmos, como a Commonwealth ou o Partido Trabalhista Independente. Católicos. Fora de suas próprias fileiras, a Igreja Católica é quase universalmente considerada pró-fascista, tanto objetiva quanto subjetivamente. Os anti-guerra, pacifistas e outros oponentes ao conflito com frequência são acusados não só de tornar as coisas mais fáceis para o eixo, como de manifestar sinais de um sentimento pró-fascista. Os apoiadores da guerra. Os que resistem à ideia de uma guerra usualmente baseiam sua posição na alegação de que o imperialismo britânico é pior do que o nazismo e tendem a aplicar o termo fascista a qualquer um que queira uma vitória militar. Os que apoiaram a Convenção do Povo chegaram perto de proclamar que a vontade de resistir à invasão nazista era um sinal de simpatia pelo fascismo. A Home Guard foi denunciada como organização fascista assim que surgiu. Além disso, toda a esquerda tende a equiparar militarismo com fascismo. Soldados rasos com consciência política quase sempre se referem a seus oficiais como de mentalidade fascista ou fascistas naturais. Escolas militares, a cultura de ordem, polimento e limpeza, bater continência aos oficiais, tudo isso é considerado ligado ao fascismo. Antes da guerra, aderir aos territoriais era considerado sinal de tendência fascistas. Recrutamento obrigatório e exército profissional são ambos denunciados como fenômenos fascistas. Nacionalistas. O nacionalismo é sempre considerado inerentemente fascista, mas entende-se que isso é aplicável apenas a movimentos nacionais, desaprovados por quem os está avaliando. O nacionalismo árabe, o nacionalismo polonês, o nacionalismo finlandês, o Partido do Congresso Indiano, a Liga Muçulmana, o sionismo e o IRA são todos descritos como fascistas, mas não pelas mesmas pessoas. Vê-se que, como usada, a palavra fascismo é quase totalmente desprovida de sentimento. Na conversa, é claro, ela é usada ainda de forma mais desenfreada do que na escrita. Ouvi dizer que se aplica a agricultores, comerciantes, crédito social, castigos corporais, caça à raposa, luta de touros, o Comitê de 1922, o Comitê de 1941, Kipling, Gandhi, Chiang Kai-shek, homossexualidade, programas de rádio de Presley, albergues de juventude, astrologia, mulheres, cães e não sei mais o que. No entanto, debaixo de toda esta confusão existe uma espécie de significado enterrado. Para começar, é claro que existem diferenças muito grandes, algumas delas fáceis de apontar, porém não fáceis de explicar, entre os regimes chamados fascistas e aqueles chamados democráticos. Em segundo lugar, se fascista significa em simpatia com Hitler, algumas das acusações que eu listei acima são obviamente muito mais justificadas do que outras. Em terceiro lugar, mesmo as pessoas que imprudentemente atiram a palavra fascista em todas as direções lhe atribuem de qualquer forma um significado emocional. Por fascismo, eles querem dizer, a grosso modo, algo cruel, inescrupuloso, arrogante, obscurantista, antiliberal e anticlasse trabalhadora, exceto pelo número relativamente pequeno de simpatizantes fascistas. Quase qualquer pessoa inglesa aceitaria valentão como sinônimo de fascista. Isto é, o mais próximo de uma definição que esta tão abusada palavra chegou. Mas o fascismo também é um sistema político e econômico. Por que então não podemos ter uma definição clara e aceita por todos?
Lamentavelmente, não teremos uma. Pelo menos ainda não. Não ainda. Expressar o porquê levaria muito tempo, mas basicamente é porque é impossível definir o fascismo de forma satisfatória sem fazer confissões que nem os próprios fascistas, nem os conservadores, nem os socialistas de qualquer cor estão dispostos a fazer. Tudo o que se pode fazer no momento é usar a palavra com uma certa circunspecção e não, como geralmente se faz, degradá-la ao nível de um palavrão. Tribuna, 24 de março de 1944, George Orwell. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.